mérito algum. Paz é a consciência que o filho tem de haver sido reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Graça é a fonte e paz é a corrente que flui desta fonte. O pastor chamado Pedro Moura disse assim: graça, do hebraico Hanan, é favorecer a alguém, estar inclinado favoravelmente, ser gracioso. Já no grego é charis, a intervenção divina em nossa miséria, o favor divino no sentido mais completo do termo, da encarnação à expiação, a obra completa que Jesus consumou na cruz do Calvário. A graça é a porta para a apropriação da salvação eterna de todo aquele que crê no Salvador. Outro autor, Berkoff, diz assim: graça, o presente gratuito da generosidade para alguém que não tem direito a reclamá-lo. E eu cresci ouvindo a seguinte explicação: graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, e misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Vamos ler Tito 2:11, que é o versículo base para a nossa mensagem. Eu espero que após o nosso culto e após a mensagem, esse versículo cresça em nossos corações, ele fique maior, cheio de significado. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Uma outra versão: porque a graça de Deus se tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça aparece na Bíblia algumas vezes, e costumeiramente Paulo inicia, ou os apóstolos em geral, iniciam suas epístolas com a palavra graça junto de algumas outras. Graça e paz, graça, amor e paz, graça, misericórdia e paz. Elas são recorrentes juntas e elas estão relacionadas entre si. Fiquem com o olho no versículo e vejam se não é isso que o versículo está dizendo. Primeira observação do versículo: só existe a graça. A graça é única. A graça é única. Se você recebeu uma graça, pode ter recebido tudo, menos a graça. Ela é única. A graça não se confunde com as bênçãos de Deus. Essas são muitas. As bênçãos são muitas, mas a graça do Senhor é única. A graça. Quando eu era mais jovem, no bairro onde eu cresci, no caminho para a igreja, eu observei uma construção. Fiquei curioso, o que vai ser? Até que um dia tinha placa: Comunidade Nossa Senhora das Graças. Se o que está oferecendo são graças, pode ser tudo, mas não é a graça. Outra observação do versículo, vejam aí, olhem para o versículo. Só existe a graça de Deus. A graça é sempre de Deus. Se a graça que você recebeu não é a graça de Deus, você pode ter recebido tudo, mas não recebeu a graça. Ela é sempre de Deus.
não vem de nenhuma outra pessoa, não vem de nenhuma outra coisa, porque só o amor de Deus pode dar a graça, só o poder onipotente de Deus pode operar a graça, só a obra salvadora de Cristo na cruz pode trazer graça. A graça não vem de nenhuma religião, a graça não vem de nenhuma instituição, a graça não pode ser oferecida por nenhum ato religioso, a graça não está em nenhum sacramento de nenhuma igreja, a graça não está em nada que instituição humana possa oferecer. O meio único de receber a graça é pela fé em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é o meio só. Somente a fé. Efésios 2, 8a. Outra observação do versículo. A personificação da graça é Jesus. Como assim? Quer dizer que quem abre o coração para Jesus, abriu o coração para a graça. Quem recebeu a pessoa de Jesus, recebeu a graça. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus, a graça se personifica em Jesus. Eu cantei a minha infância toda um cântico que eu não sei se a igreja aqui conhece, nem vou tentar cantar sozinho, mas que ele diz assim: a graça de Jesus jamais me faltará no coração. Aí ele vai tocar, quem sabe? Pode me ajudar aqui? Vamos cantar. Eu cresci ouvindo isso, irmãos. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Quebrando noite, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Quando ela entra no coração, é para nunca mais sair. Para nunca mais sair. Porque Jesus, quando Ele entra na vida, com o seu poder salvador, com o seu poder redentor, perdoador, purificador, pacificador, é para sempre. Para sempre. Outra observação do versículo. Foi Jesus quem se manifestou. Foi Jesus quem se manifestou. Manifestar é aparecer, é tornar-se visível, é tornar-se conhecido. A graça foi manifestada, Jesus se manifestou. Quando diz que a graça de Deus se manifestou, está dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Está dizendo que a graça se manifestou e está dizendo que Deus se manifestou. É assim que está dizendo lá. Está querendo dizer que quando Jesus se manifestou, foi Deus se manifestando com a sua graça. Com a sua graça. Ele se manifestou ao mundo, quando Ele se manifestou Salvador, morrendo na cruz encarnado em nosso lugar. Ali foi a manifestação da graça de Deus, e foi iniciativa de Deus, não nossa. Outra observação do versículo. A graça é para todos. E a gente tem que parar um pouco aqui. A graça é para todos. Primeiro, Paulo não acreditava na predestinação absoluta. Em alguns lugares, se eu falar isso, eu apanho. Eu sei que aqui não. Paulo não acreditava na predestinação absoluta. Dizer que todos
os tipos de pessoas, que aqui todos os tipos de pessoas, com os seus diversos jeitos de ser, é querer restringir o que o versículo não está dizendo. O versículo está dizendo apenas que a graça é para todos. Está dizendo isso. A graça se manifestou salvadora a todos. A todos. Não diz que a graça se manifestou salvadora apenas aos eleitos. Ela se manifestou salvadora a todos. Todos. Todos os homens. Todos os seres humanos. Todos os pecadores. Todos que precisam da graça. Todos que carecem de salvação. Todas as criaturas. A graça de Deus se manifestou salvadora. Isso quer dizer que inclui a mim e a você. Isso quer dizer que você não precisa ficar com medo de que Deus não queira salvá-lo, porque quando Jesus se manifestou como homem e como aquele que morreu na cruz, ele morreu para dizer que quer salvar a todos. A todos. Deus ama você também, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 3 a 5. Outra coisa sobre a salvação ser para todos é que Paulo também não era universalista. O universalista acha assim, todos que nascem já estão debaixo da graça. Então, o que Paulo não está dizendo que todos são salvos. Também não está dizendo que todos são salvos. A graça é para a salvação de todos, mas nem todos estão salvos. Paulo não era universalista. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3,9. É necessário arrependimento. Então, o texto diz que a graça se manifestou salvadora a todos. Não diz que a graça salva a todos. João 3,16 diz tudo, é suficiente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ó a graça, que deu o seu Filho unigênito, a graça é Jesus, para que todo aquele, é todo, mas todo aquele que nele crê, aí restringe, não pereça, mas tenha a vida eterna. A oferta é universal, a eficácia é só para o que crê. A operação, outra verdade do versículo, a operação da graça no coração do homem é a paz. Para que serve a graça? Desde já, ao que tem a graça, ela produz paz. Diz que um rei encomendou a 2 famosos pintores 2 quadros, um para cada um. Ele compraria os 2, mas pagaria um extra ao quadro que ele mais gostasse. E aí, depois, no tempo combinado, eles trouxeram. E um quadro retratava um lago sereno, espelhando altas montanhas mais pacíficas, montanhas. Tinha um céu azul com nuvens brancas de algodão. E o outro quadro tinha montanhas,
mas elas eram escarpadas e calvas. O céu tinha chuvas e relâmpagos. Da encosta da montanha caiu uma cachoeira forte, espumante. Não era pacífica, mas o rei olhou com atenção e viu atrás da cachoeira, num buraco na rocha, um ninho de passarinho, uma mãe e um filhote, tranquilos. Esse é o quadro, o rei escolheu, né? E ele explicou por quê. Porque paz não significa estar num lugar onde não há barulho ou problemas. Paz é um estado de espírito, é a capacidade de estar no meio disso tudo e ainda manter a calma do coração. Quando o homem recebe a graça, não há mais guerra. A guerra do homem consigo mesmo não só pode ser uma guerra da pessoa contra ela mesma, a pessoa fumar. Só pode ser isso. Porque quem tem paz não prejudica a si próprio. As pessoas fazem mal a si próprias. A guerra do homem com Deus, porque a essência do pecado é a rebeldia do homem com Deus. O homem é desobediente por natureza. E a guerra dos homens uns com os outros. E não é só a guerra armada, e não são só as guerras religiosas, são aquelas disputas também do trabalho, onde as pessoas massacram umas às outras para subirem e ascenderem. As pessoas estão em guerra umas com as outras. Mas a graça produz paz, não como a do mundo que é produzida à força, mas a graça produz paz porque ela conserta a pessoa. O apóstolo Pedro estava preso e ele sabia o que estava acontecendo. Se não me falha a memória, Tiago, irmão de um deles, não apóstolo, tinha sido morto. E quem mandou matar lá do governo viu que tinha agradado aos judeus matar o crente. E aí nessa ele prende a Pedro também. Então Pedro sabia que estava na fila, era o próximo. E a igreja estava orando. E um anjo de Deus foi salvar Pedro. E é natural que encontrasse Pedro desesperado. Mas ele encontrou Pedro dormindo. Teve que acordar. Ô Pedro, vamos embora. Porque ele estava em paz, né? Estava em paz. Pedro, ele sabia que ia morrer amanhã, não sabia que ia ser salvo, mas estava em paz. A paz é uma experiência experimentada por quem tem a salvação. Quem tem a salvação tem a paz. A paz com Deus se reflete em nossos relacionamentos. Irmãos, a nossa ética toda está baseada nessa doutrina da graça. Qual é a nossa ética? Qual é o nosso relacionamento? Tem que ser todo baseado na graça. A salvação é pela graça, pela fé ou pelas obras. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 2, 4 a 10. Podem conferir aí. Efésios 2, 4 a 10. Se a nossa ética fosse baseada na salvação pelas obras e não pela graça, nós teríamos um comportamento. Mas não, é pela graça. Efésios 2, 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Salvação é pela graça por meio da fé, tendo as boas obras sempre presentes como consequência e realidade presente onde está a salvação. A graça, ela é a única que nos apresenta Deus. Ela que está no meio entre nós e Deus. Se sua igreja diz que há algum ritual entre você e a graça, ela está desviando você da fé na graça. Sua fé tem que estar somente na graça de Jesus. Alguns anos atrás, numa igreja da Inglaterra, o pastor pregava e na hora da oração, um ex-assaltante, ele observou a cena, ajoelhado do lado do juiz que o tinha condenado no passado. Um ex-assaltante. E, após o culto, o juiz perguntou ao pastor: você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? Ele disse: sim, mas eu não sabia que você havia notado. Aí o juiz disse: que milagre da graça. Aí o pastor concordou: sim, que milagre maravilhoso da graça. O juiz perguntou: você se refere a quem? Aí, é claro, a conversão do assaltante. O juiz falou: mas eu não estava pensando nele, eu estava pensando em mim mesmo. Como assim? Ele respondeu: o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado, eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão. E que maravilha a graça é! Boas pessoas só não entram no céu porque seu orgulho as impede de chegar ao Salvador. Irmãos, nós todos precisamos da graça. Não é o pior bandido. Nós todos carecemos da salvação. Por fim, outra e última coisa que o versículo me chama a atenção é que quando a graça de Deus se manifesta a uma pessoa, sua responsabilidade aumenta muito, porque ela não vai poder dizer no dia do juízo que Jesus não se manifestou a ela. A graça de Deus se manifestou na cruz, e quando a palavra da cruz é pregada, a graça de Deus está se manifestando. E quando a graça de Deus se manifesta ao seu coração, você não vai poder dizer a Deus que Jesus não se mostrou a você. Ele se mostra a você todas as vezes que um crente anuncia Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E aí, nessa hora, é preciso fazer como um professor meu disse: é preciso responder à graça com fé. Que Deus nos abençoe e devolva